já no livro de 1 Timóteo, do capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. Já vamos dar sequência então já da mensagem. 1 Timóteo, do capítulo 1. A gente vai tratar de um assunto aqui meio que rápido e vamos buscar mais a presença de Deus, amém? Terça-feira é terça-feira de buscar mesmo a presença de Deus. Terça-feira é terça-feira de você esquecer os seus problemas. Aliás, não é só na terça, né? Cada vez que você vem na igreja, você tem que esquecer tudo, todos os seus problemas, e colocar aqui diante do altar, amém? Você tem que sair com o intuito daqui de dentro da seguinte forma: eu entro vazio e vou sair cheio. Se eu entro doente, eu tenho que sair daqui curado. Tudo isso se resolve pela fé, amém? Pela fé. 1 Timóteo, do capítulo 1, versículo 18, diz bem assim, eu queria que você prestasse bem atenção. O tema da mensagem é o bom combate do cristão. Então eu vou falar algumas coisas com relação ao bom combate. Aí diz assim, no versículo 18: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas uma boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Algumas traduções da Bíblia, a minha está como milites por elas por boa milícia. Em algumas traduções da Bíblia está combate por elas o bom combate. Para você entender, para nós entrar nessa mensagem, milite significa soldado de guerra, milícia significa exército ou luta ou até mesmo combate. Então por isso que a gente vai falar sobre o bom combate do cristão. Paulo quis dizer aqui para o Timóteo, que até anotei aqui, ele quis dizer que nós, tendo esse bom combate, nós temos que permanecer fiel e leal à verdadeira fé apostólica, a combater as falsas doutrinas. Então o bom combate também é para isso, para combater as falsas doutrinas, para combater as heresias, para combater coisas erradas que estão acontecendo em muitos altares da igreja. Muitas coisas erradas acontecendo na internet, por crentes net, que entram na internet e falam coisas absurdas. E se a pessoa não tiver o conhecimento da palavra, cai no engano e cai no erro. E para nós entrar nesse contexto, nós temos que entender que nós, sendo cristão, nós temos lutas e temos combate, mas nós temos que fazer isso como um bom combate. Não tem como nós querer pagar com a mesma moeda, amém? E a gente vai falar mais sobre isso. Curve sua cabeça em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço ao Senhor para abençoar, meu Deus, esta mensagem desta noite, porque nós vamos buscar a Tua presença e queremos ser aqui cheio do Teu Espírito, meu Pai. Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça, que eu desapareça, o Senhor apareça, que não seja eu, mas seja o Teu Espírito a falar com as Tuas ovelhinhas. Espírito Santo, desenvolva esta mensagem, nos ensina nesta noite, é que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Isso, bem forte para Ele, em nome do Senhor Jesus. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. O bom combate, o verdadeiro cristão, ele tem que aprender
a combater com um bom combate. Nós temos visto muitos aí afora, cristãos, que quando tem uma luta, algum problema, até mesmo problema com pessoas, eles querem pagar da própria moeda ou até mesmo pior. Mas não é o que a palavra nos ensina, não é o que o Senhor Jesus nos ensina. Nós temos que partir para uma luta de fato e de verdade, nós temos que partir sim para uma guerra, porque cristão não tem que ficar de braços cruzados, irmãos. Não tem, nós não podemos nos conformar. A gente tem que ir para a luta, tem que ir para a guerra, mas tem que ir na base do bom combate. E como que a gente vai fazer esses bons combates? Como que a gente vai travar essa luta? Como que a gente vai ir para esse combate, vai lutar, vai guerrear? Mas como? Como que o cristão vai agir? Então primeiro nós vamos falar do bom combate, começa pela palavra. Então o bom combate é na palavra. Vamos comigo lá em Mateus. Você pode até deixar marcado o Timóteo aí, que depois mais para frente eu vou para o Timóteo. Mas vamos lá para Mateus do capítulo 4. O bom combate já se inicia com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi levado para o deserto. E ali ele jejuou 40 dias e 40 noites. Quando Jesus foi para o deserto, ele foi levado e ali chega Satanás, o diabo, para tentar Jesus. E ali já começou o bom combate de Jesus. E a gente vai ler aqui. Jesus, como todo-poderoso, ele poderia ter feito assim, ó, e acabado com Satanás naquela hora, naquele momento, quando ele foi tentado. O que eu quero trazer aqui para vocês, que nós como cristãos, nós temos que entender que nós temos que estar alicerçados na palavra de Deus. E isso aqui é um ensinamento de Jesus. O que aconteceu com ele, está registrado aqui, nos mostra e nos garante que a única forma de a gente combater o bom combate é tendo conhecimento da palavra. Eu não estou falando de você ter o conhecimento da palavra a ponto de guardar versículos na cabeça. Basta você obedecer o que está escrito e você entender o que está escrito. Que fazendo isso com bom combate, quem vai dirigir tudo é o Espírito Santo. Aí diz assim, no Mateus capítulo 4, pro versículo 1, diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Olha só, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então 40 dias de jejum, aqui mostra que Jesus, ele fez um jejum parcial. Ele não fez um jejum total. Ele já estava ali como homem. Então ele tinha que no mínimo beber água, mas ele não comeu nada. Mas pelo menos água ele bebeu. Aí no versículo 3, e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Veja só. Então Satanás, o diabo, já sabia que Jesus estava com fome. E ele foi justamente aonde que a barriga estava roncando. E é o que Satanás faz nos dias hoje. Ele vai justamente naquele momento que você está mais precisando. Ele vai justamente naquele momento que a tua barriga está roncando. Ele vai lá, como ele fez com Jesus. Olha só, a gente vai entrar aqui. Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Já deu, um pontapé em Satanás, já de início. Quer dizer, Satanás chega, vê que Jesus estava com fome, porque uma pessoa com fome, meu Deus do céu, era capaz de comer até um cachorro, se duvidar. É ou não é? Aí de repente chega Satanás e ainda tenta criar um ego no coração de Jesus, mostrando: se você realmente é o Filho de Deus, então pega essas pedras e transforma em pães. Se Jesus fosse naquele momento um homem cheio de ego, cheio de si, e lembrar que ele é o rei,
Então ele ia simplesmente chegar e falar: não, pois eu vou mostrar para você que eu sou filho de Deus e vou comer esses pães mesmo. Se ele fizesse isso, já era. Não existiria mais nem o restante da palavra. Mas o que Jesus fez? Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Já deu um recuo para Satanás. Aí diz mais ainda aí, versículo 5: então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, agora Satanás não é bobo, olha a importância de você ter o conhecimento da palavra de Deus. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha só, Satanás usou os Salmos 91 do versículo 11. Veja que Satanás já foi com a palavra agora. Ele usou a Bíblia. Ele usou os Salmos 91. E em Salmos 91 está assim: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece alguma pedra. E às vezes está acontecendo isso para o cristão de dentro da igreja, aonde Satanás se transforma como anjo de luz. Aí, para enganar a pessoa, ele usa também a palavra. Aí Jesus, mais uma vez, dá-me Satanás. Olha só o que ele fala, versículo 7: disse-lhe Jesus, também está escrito, olha só, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe onde que está escrito isso daí? Deuteronômio, do capítulo 6, do versículo 16. Então quer dizer, Satanás usou os Salmos 91, do versículo 11, em Jesus, e Jesus rebateu com o Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 16. Depois você pode até procurar na Bíblia. Está igualzinho isso daqui. Então isso aqui mostra para nós que nós devemos estar alicerçados na palavra de Deus. Por que muitas pessoas estão sendo enganadas aí por fora? Por causa disso. Por isso que eu sempre falo, a gente tem que estar lendo a Bíblia, tem que estar com a Bíblia, vai lendo a Bíblia. Porque de repente chega um cidadão, a pessoa, ele abre a Bíblia, aí ele chega e fala assim, eu até falei esses dias, não cairá nenhuma folha da árvore se não for a permissão de Deus. Amém? Aí o povo vai dizer amém. Glórias, aleluia, mas é uma coisa que não está escrito na Bíblia. E a pessoa vai acreditar. Então a única forma de nós combater esses espíritos malignos e as pessoas que são usados pelo diabo, tem que ser através da palavra, não tem de outro jeito. Aí fala no versículo 8: novamente o transportou o diabo ao monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrados e me adorares. Então veja que o diabo mostrou o brilho do mundo para Jesus. E isso aqui está acontecendo, irmãos. O diabo está dando o brilho do mundo para muitos crentes aí, e eles estão caindo nessa ideia. O diabo está dando brilho, está mostrando as coisas, achando que vai ser maravilhoso, mas não é. Está caindo no engano, e a pessoa está indo, e as pessoas estão caindo no brilho deste mundo. Aí no versículo 10, então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Diga graças a Deus. Palmas para Jesus, amado. Veja que através da palavra de Deus podemos vencer o inimigo como fez Jesus. A única forma de vencer o diabo é pela palavra. A gente ora em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus você está amarrado. Mas para vencer ele,
tem que ser na palavra, como Jesus fez. Jesus venceu a Satanás aqui já no início, na tentação, pela palavra. Por isso que muitas pessoas estão caindo em ideias erradas, porque usam a Bíblia, mas não vê o contexto. Pega versículos isolados, fala que é isso, mas não fala o que está escrito antes e o que vem depois. Por isso que nós temos que ser como os bereanos. Sabe quem que é os bereanos? Bereano é um povo, como Paulo estava pregando, e esse povo ficava observando Paulo pregar. Aí o que eles faziam? Eles chegavam em casa e pegavam as Sagradas Escrituras e eles analisavam tudo, se era tudo realmente verdade aquilo que Paulo falava. Por isso que nos ensina que nós devemos ser como bereano. Por quê? Porque se o pastor está pregando, então vamos analisar através da Bíblia se realmente o que ele está falando é verdade, se realmente tudo é bíblico, para que você não caia no engano. E muitas pessoas estão caindo no engano por causa disso. Não analisa nada que está na Bíblia, aí estão caindo no engano. Aí como é que vai combater o mal se não está tendo conhecimento? Para ter uma ideia, vamos lá em Efésios capítulo 6 agora. Efésios capítulo 6. O Efésios capítulo 6, ele fala justamente dessa armadura que faz o bom combate através da palavra. Quer ver? Efésios capítulo 6, do versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação e a espada, que é a palavra de Deus. E isso daqui é a armadura, é uma das armaduras. Se nós for ler, eu já preguei sobre isso. Se a gente for ler aqui o Efésios 6, do 10 em diante, ele fala toda sobre a armadura de Deus. E isso daqui é uma armadura, e essa é uma das armaduras que está faltando na mão de um crente, que é a palavra de Deus, que é a espada. É essa daqui que vai vencer, é esse daqui que vai combater o mal. Não tem de outro jeito, irmãos, não tem. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a arma ofensiva do crente. Essa é a nossa arma contra todo o mal. O diabo, quando ele vem também com a palavra, porque ele conhece a palavra de Deus mais do que nós. Desde o início até o fim ele conhece. Satanás sabe o que está escrito em Apocalipse. Satanás sabe que o fim dele já está próximo. Ele sabe, já está escrito, ele sabe, está escrito aqui. Satanás sabia que Jesus ia ser crucificado. Satanás também sabia que o sangue que ia ser na cruz era para lavar e purificar o pecado da humanidade. Satanás também sabia, porque está escrito aqui. Por isso que ele fez de tudo para matar Jesus antes de ir para a cruz. E mesmo quando Jesus foi na cruz, ele foi até o final para ver se Jesus morria. E na verdade, nem a morte matou Jesus. É uma coisa que muita gente não explica isso daqui. E não é coisa de teologia, não está em teologia, não está nada. Basta observar as Sagradas Escrituras. Se Satanás já conhece a palavra, sabe de tudo, e ele sabe que Jesus fosse para a cruz, que aquela cruz ali é para salvar a humanidade, é para nos purificar de todo o pecado através do sangue dele, é para rasgar o véu, para que todos nós tivéssemos acesso ao Senhor. Como que Satanás iria deixar assim de boa, sabendo que na cruz é a derrota dele? Então ele sabia disso daqui. Só que quando Jesus estava na cruz do Calvário, nem a morte tocou ele. Porque se a morte tocasse, a morte matasse Jesus, não tinha salvação. Eu creio nisso. Não tinha. Ele simplesmente falou: Pai, eu entrego o meu espírito. E a Bíblia fala que ali ele expirou. Então a morte não matou. A morte teve ali para matar ele, para levar ele, mas a morte não matou ele.
Não matou. Matou sim os 2 homens que estavam na cruz, os 2 ladrões. Aquele ali a morte matou, mas Jesus não matou não. Jesus falou: eu o entrego. Então, se Jesus não entregasse o Espírito dele, significa que se Jesus aguentasse mais 10 horas naquela cruz, ficaria 10 horas naquela cruz. Ficaria. Enquanto ele não falasse, Senhor, Pai, eu entrego o meu Espírito, enquanto ele não falasse isso, ele não ia expirar, ele não ia morrer. Por isso que a morte não tocou. Aí que foi a derrota total do diabo, porque a única esperança do diabo, naquele momento, vendo Jesus na cruz, a única esperança dele era que a morte matasse ele. Por quê? Porque ele já sabia que tudo isso aqui ia acontecer. E ele conhece a palavra. Por isso que nós, amados, devemos aprender mais sobre a palavra de Deus, meditar sempre na palavra de Deus. Você tem que fazer isso na tua casa, você tem que fazer isso nos momentos que você tem o seu espaço, sempre está meditando na palavra, amém? Aprendendo. Você mesmo faz um propósito. Ó, Senhor, hoje, esse mês eu vou ler o livro tal, e vai até o final, leia. Ah, eu não entendi, anote alguma coisa no caderninho, depois você vai lá. Você não precisa guardar tudo na cabeça. Eu não guardo tudo na cabeça. Aliás, eu nem consigo. Mas se eu leio de coração aberto, lá na frente eu vou lembrar de muitas coisas. Lá na frente eu vou lembrar de muitos versículos. Como agora, que Satanás usou os Salmos 91:11 e o Jesus rebateu com Deuteronômio capítulo 6, do versículo 16. Não é porque está gravado aqui. Agora por quê? Porque a gente tem que ser esse cristão aqui, que tem uma espada, que vai manejar bem a espada. O que é manejar bem a espada? Um bom lutador com espada naquela época, ele tinha que passar por um treinamento, não é? Como manejar a espada, como mexer, bate daqui, bate dali. Assim é a palavra de Deus. Por isso que o bom combate é na palavra. Para nós vencer a Satanás, para nós vencer os demônios, nós temos que usar a palavra, amém? Então fala para a pessoa do teu lado e fala assim, ó: combate o bom combate com a palavra. Fala para essa pessoa aí. Com a palavra, isso. E além do bom combate na palavra, também tem o bom combate que é pela fé. É aí que o negócio se estende mais. O bom combate também é pela fé. Volta comigo lá em 1 Timóteo. Aliás, deixa marcado esse Efésios 6. Deixa marcado aí. Efésios 6, vou até marcar o meu aqui também. Agora voltamos lá para o 1 Timóteo, do capítulo 6 agora. O bom combate é pela fé. 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 12. Quem achou, diga graças a Deus. Quem lê aí para mim que está escrito no 12? Quem arrisca aí ler? 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 12. Acharam? Achou? Como está escrito do início? A boa milícia da fé. Uma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Amém. Milita a boa milícia da fé. Está assim também, irmã? No teu? Está como combate, né? Então, é como eu falei, milita é o combate, milícia milita é o soldado de guerra, milícia é o combate. E algumas Bíblias estão assim, então, combate, o bom combate da fé. Então veja que nós devemos combater o bom combate pela fé, porque a nossa vida cristã é uma guerra, a nossa vida cristã é uma luta intensa,
E nós temos que usar esta fé para combater, fazer este bom combate. Mas como que tem que ser pela fé? Irmãos, vamos entender. O diabo e seus demônios são espíritos malignos. Você não vê eles. Você não vê e você não toca. A única forma para mim derrotar esses demônios tem que usar a fé, porque a fé, ela vê o invisível. Quando você usa a fé, você parte para o invisível. E quando você parte para o invisível, obviamente você ataca Satanás através da fé. Aí você usa a palavra, manuseia bem a espada, que é a palavra de Deus. Aí você combate ele através da fé. Por que nós jejuamos? Para alimentar o nosso espírito. É ou não é? E alguns jejuam para se libertar, alguns jejuam para fazer tais coisas, porque está usando a fé. Por que a gente faz a oração da fé? Por exemplo, na sexta-feira, a gente vai lá e faz oração, em nome de Jesus, demônio sai. Aquilo ali é o combate da fé. Por que às vezes a gente fala para as pessoas, vem na sexta-feira é um culto diferente, é um culto de libertação, porque a pessoa vai estar lutando, tendo esse combate da fé, vai vir para uma oração, numa sexta-feira, para combater o mal através da fé. Por que a gente ora e o pastor chega e fala, estenda as suas mãos lá do lado da tua casa? Todo mundo estende ou não estende? Todo mundo estende. Mas alguém já perguntou, mas por que tem que estender a mão? Por quê? Porque é tudo pela fé. Porque quando você estende a mão com fé em direção à tua casa, na tua cabeça imagina muita coisa. Imagina estar saindo fogo da mão. É ou não é? É ou não é? Esse é o combate da fé. Aí a gente vai, unge o óleo, pega a mão, vamos lá, unge a mão do dizimista, do ofertante com óleo. Mas por que tem que ungir a mão? Alguns crentes net falam assim, por que tem que ungir a mão? Vai fazer alguma diferença? Para quem está no combate da fé, faz. Porque daí o pastor ora e fala, onde a pessoa colocar as mãos, que ali ela também seja o que? Abençoada. Amém? Abençoado. Tudo acontece pela fé. Por que eu luto com a minha vida para me ser salvo? Como que eu vou conseguir enxergar algo que eu não vejo, que está lá no terceiro céu? Porque a minha visão só consegue enxergar o que está acima das nuvens. Passou dali, só se for para um satélite mostrado em televisão alguma coisa. Mas como que eu vou buscar a minha salvação? Como que eu vou renunciar toda a minha vida, entregar toda a minha vida, abandonar todos os atos pecaminosos, se tornar uma pessoa diferente do mundo, em busca de uma salvação, que é pela fé? Para ser salvo é pela fé. Então é tudo pela fé. Como que uma pessoa vai para as águas, se batiza nas águas? Poderia ir em qualquer piscina, em qualquer lugar, vai lá, se joga nas águas, depois se levanta, sai feliz, se enxuga e a vida continua. Mas peraí, tem que ser pela fé, porque a pessoa sendo pela fé, descendo as águas, ela está sepultando a velha criatura, e isso é tudo pela fé. Por isso que a pessoa tem que crer nisso daqui. Tem que crer. Muita gente fala, eu tenho fé, mas não crê. Sabia disso? Não crê. O incrédulo, o pior incrédulo é o que está dentro da igreja. Essa é a grande verdade. Eu estava até conversando com os obreiros hoje de manhã, analisando as Sagradas Escrituras. Quando a Bíblia não relata, não fala que viram Jesus ressuscitar. Aí você vai analisando, a Bíblia não relata que viram Jesus ressuscitar, mas a Bíblia relata que as mulheres viram o túmulo vazio.
E elas foram falar lá para os apóstolos e disse para eles: o Senhor ressuscitou. Mas os discípulos, os apóstolos, não acreditaram. Houve ali uma incredulidade no coração deles. O que eu aprendo com incredulidade, eu aprendo também como uma infidelidade, porque Jesus falou que no terceiro dia ressuscitaria. Aí Jesus teve que aparecer para eles, para perdoar a incredulidade deles, para limpar a infidelidade deles, para eles crer do que aconteceu. Mas houve uma incredulidade. Então uma pessoa vem estar dentro da igreja, fala que tem fé, tudo, mas ela não crê mais na palavra. Ela não crê que ela pode ser liberta, ela não crê que ela pode ser transformada. Tem gente que não crê que a família pode ser transformada, porque está tudo aqui. O bom combate pela fé é você viver a sua fé, amém? E a única arma que você tem para acabar com os espíritos malignos é usando a fé, não tem de outro jeito, irmãos. Não tem outro jeito. Quando você quer cometer uma loucura pela fé, já de início Deus, Ele já está de pronto para abençoar, amém? Ele está de pronto para abençoar. Eu vou contar um caso que aconteceu uma vez. O que eu fui fazer pela fé, na época? Eu fiz um propósito de Deus, uma loucura. Eu estava atrás de emprego. Olha só, esse aqui é o combate pela fé. Ainda nós estávamos até no velório da avó da minha esposa, da pastora. Aí nós estávamos tudo lá no velório e tal, de noite. Eu estava com umas fitas na mão. Eu estava numa outra igreja, então a gente tinha uns negócios de fita. Só que eu fiz uma loucura e falei assim para Deus: eu não estou conseguindo emprego, o negócio está difícil para mim, eu vou amarrar todos esses demônios. Eu vou de madrugada, 3 horas da madrugada, eu vou bem no cemitério mesmo ali, eu vou passar as fitas nos portão tudinho. E fiquei orando. Eu ia nos portão tudinho passar essa fita, amarrar eles. Só que, quando era para mim sair às 3 horas da manhã, eu dormi, eu cochilei. Cochilei. Eu não sei se a pastora lembra. Eu me lembro que eu acordei, acho que era umas 4h30. 4h30, 4 horas, quase 5 horas. Aí pronto, já era o meu propósito, quebrei. Beleza. Só que, na hora que nós estávamos indo, depois fomos no meio enterrar, uma ligação, bem na hora que nós estávamos indo enterrar a avó da pastora. Ô Gerdal, sou eu, tudo bom? Ô, beleza, Fabiano, que era um amigo meu. Ó, tem como você vir aqui? Tem um emprego para você. Eu falei, só se eu for amanhã, porque agora estou no meio de um velório da avó da minha esposa. Não, então vem amanhã. Agora por quê? Porque Deus viu que eu ia fazer uma loucura pela fé. Deus viu que eu ia fazer uma loucura pela fé. Então ele viu que eu ia fazer essa loucura pela fé. Aí o que acontece? Ele chega e já vai na frente, porque ele sabe o que você vai fazer. Quando você vai fazer, ele chega e ele faz. Amém, amados? A gente tem que ser louco da fé. Nós temos que ser louco, nós não temos que ficar, nós não temos que ser parado, ficar paradinho, não. Nós temos que ser louco na fé. Chegar em louco mesmo, na loucura da fé. Nós temos que ser desta forma. Por isso que o bom combate é pela fé. Agora voltando comigo lá em Efésios do capítulo 6, vamos lá. Agora veja o versículo 16. Efésios 6, versículo 16. Olha só. Quem achou, diga graças a Deus. Tudo pela fé. Diz assim, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé nos defende como escudo protetor.
Por isso, precisamos lutar crendo na vitória que vem do Senhor. Amém? Então, essa é a fé. E essa fé, ela cria para nós um escudo protetor. E o que seria esses dardos inflamados? Que é jogado em nós diariamente. É jogado contra você, é jogado contra mim, é jogado contra nós diariamente. Os dardos inflamados são pessoas que jogam desânimo, são pessoas que quer te prejudicar. É um dado inflamado, é fofoca, é disque, é desânimo, é, digamos assim, é o cão na nossa fé. Estão tentando te derrubar. São dados inflamados. Ele vai te atacando, ele vai jogando desânimo, cansaço, raiva, ódio, tudo isso para nos atingir. Mas se eu estou vivendo essa fé, já estou fazendo bom combate através da palavra, e eu estou usando a minha fé, então esses dardos inflamados não vão me atingir. Se você está lutando o bom combate pela fé, pode fazer a maior macumba que for contra você, não vai chegar. Amém? Não vai chegar. Quando o cristão ou o crente descobrir que fizeram uma macumba para ele e ele ficar desesperado com medo, há uma incredulidade ali. Há uma incredulidade ali. Não, você não pode. Se você está com essa fé, você está vivendo essa fé, pode fazer o que for contra você. Pode jogar os dados inflamados, pode queimar galinha nas esquinas, pode matar boi para destruir tua vida, pode mandar milhões de demônios contra você, mas se você está com essa fé, que é o escudo, pode vir o que for, nada vai te derrubar. Amém? Nada. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, a nossa luta são contra os seres espirituais. Às vezes acontece, às vezes não, na maioria das coisas, Satanás, ele é assim, de 100% dele, 75% a 80% ele usa as pessoas para nos atingir. E se eu estou manuseando bem a palavra de Deus, eu estou vivendo bem no combate da palavra de Deus, eu vou olhar para aquela pessoa não com raiva, não com ódio, não da forma de pagar com a mesma moeda. Eu vou olhar até com dó, porque ela não sabe que por detrás daquilo ali, pela atitude dessa pessoa, ela não sabe que por detrás está sendo usado pelo diabo. Compreende? Imagine, se uma pessoa souber, meu Deus, eu estou fazendo isso e é o diabo que está me usando, essa pessoa vai se converter rapidamente, porque sabe, se o diabo me usa dessa forma, então imagina o Espírito Santo me usar então para a obra dele. Estão entendendo como que é? Então quando acontece isso, amados, eu sei que pode acontecer com vocês, olha para a pessoa, olha, mas observa, por detrás daquilo ali tem um espírito maligno. Mas como isso, pastor? Mas como pode o espírito maligno fazer isso? É claro, porque a pessoa que não está na presença de Deus, a pessoa que não tem uma vida mais com Cristo, que se afastou, não está mais na presença de Deus, obviamente que os ouvidos dessa pessoa vai ser atentamente para o diabo. Até nós, mesmo nós na presença de Deus, mesmo nós com o Espírito Santo, se nós não tomar cuidado, ele usa nós. Ele fala, ele sopra nos nossos ouvidos. Não que ele vai entrar dentro. Uma é ele entrar dentro, outra é ele falar. Amém? E se você está baseado na palavra de Deus, está tendo esse bom combate através da palavra e pela fé, você vai saber discernir certinho. Eu falei, opa, essa voz aqui não é de Deus não. Imediatamente o Espírito Santo já vai mostrar para você. Amém? Então você tem que entender isso. Para ter esse bom combate pela fé, entender que por detrás dessas pessoas que nos perseguem, que nos atacam, que falam mal, que querem nos destruir, que querem nos derrubar, não é a pessoa, mas é o espírito maligno que está por detrás. Amém? É o espírito maligno. É a mesma coisa. Estava lá, solta Barrabás. Tudo aquilo ali era o diabo que estava por detrás. Era o diabo. Porque se o diabo soubesse mesmo, ele sabia que indo para a cruz, né,
ia acontecer tudo aquilo ali. Ele poderia ter mandado soltar Jesus. E de passagem, pode ser loucura o pastor falar, mas não é heresia. Quando eles começaram, solta Barrabás, fizeram a coisa certa. Por quê? Porque se soltasse Jesus não tinha salvação. E a Barrabás no lugar de Jesus. Só que tem o seguinte: como que o Nico ia morrer pelos injustos? Um injusto morrer pelos injustos, sendo que na palavra já estava escrito que um justo tinha que morrer pelos injustos. E o único justo era quem? Quem? Não entendi, quem? O Senhor Jesus. Palma para Ele. Oh, aleluia, meu Pai. Então, além desse bom combate, através da palavra e pela fé, ainda também tem a perseverança. Então você vê que já sobe mais um degrau. Além da palavra, que eu tenho que manusear bem a palavra, ainda eu tenho que usar muita fé e também perseverar, porque tem gente que desiste no meio do caminho. Vamos comigo lá em 1 Coríntios agora, do capítulo 9. Aí nós já vamos ficar no finalzinho da mensagem. 1 Coríntios do capítulo 9, do versículo 24. Quem achou, diga graças a Deus. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Em nome do Senhor Jesus. Diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, que sejam os cristãos, os crentes, porém uma incorruptível. Veja que Paulo fala aqui para os coríntios, ele coloca a seguinte forma: todo mundo está ali no estádio para correr, todo mundo está ali, e todo mundo tem o mesmo objetivo, de ganhar o seu prêmio, chegar em primeiro lugar, ser destaque e ganhar, é ou não é? Todo mundo. Aí a corrida é largada, e a gente sabe que nessa corrida apenas um ganha, é ou não é? Apenas um. E durante o percurso dessa corrida, começa a atacar também aqui a cabeça da pessoa, o psicólogo da pessoa. Porque uma pessoa, se ele estiver correndo, ele não pode olhar para o lado, ele não pode ver quem está do lado aqui, nem aqui, nem ficar olhando muito para trás. Ele tem que simplesmente olhar para frente, correr e correr, até ele alcançar o objetivo dele. É isso aqui que Paulo está falando. E é isso aqui que tem que acontecer com nós. A gente não tem que ficar olhando para os lados. Olha para um lado, olha para o outro e ficar olhando para trás. Se a gente ficar olhando muito para trás, principalmente para trás, a gente para. Se a gente olhar para trás, pronto, o que estava atrás de você já passa de você, passa correndo. A gente não podemos. A gente tem que perseverar, olhar o foco. Para você entender, essa coroa incorruptível refere-se à vitória de obtermos a salvação eterna. O alvo precioso da vida cristã é a nossa salvação. Por isso que Satanás, ele tenta de tudo para tirar o nosso foco, que é a salvação. Você tem que olhar para ela, você tem que apontar para ela. Não interessa se um vai, mas você vai. Não interessa o que o mundo diz, mas você vai. Não interessa o que as pessoas pensam, deixam de pensar. Você vai. Amém? É assim, é a perseverança. Você já mantém esse bom combate da tua vida com perseverança. Vamos lá em Hebreus agora, rapidamente. Hebreus capítulo 12, vamos lá. Hebreus capítulo 12. Você veja que essa perseverança, ela também vem no meio das provações. A gente é aprovado, a gente é testado. Hebreus capítulo 12. Que achou, diga graças a Deus. A gente é provado.
Como Jesus foi jogado lá no deserto para ser tentado, às vezes nós também vamos para o deserto, porque quem manda nós para o deserto é o próprio Deus, amém? É Ele que nos coloca no deserto. Às vezes você chega no deserto que nada dá certo para você, às vezes você está no deserto sozinho, de repente essas horas do teu deserto, os seus amigos se afastam, o marido não compreende, a esposa também não compreende, os filhos muito menos, se sente sozinho, naquele deserto até parece que até Deus te abandonou, mas não, o deserto é para você aprender, amém? É no deserto que a gente cresce, é no deserto que a gente avalia quem somos nós diante de Deus, ou nós somos provados e aprovados, ou nós somos provados e reprovados. Já aconteceu casos que eu caí no deserto e eu fui reprovado. Como já aconteceu também de eu ir para o deserto e fui aprovado. Como já aconteceu. Então a gente sempre vai ser provado. Pode ver, quer ver? Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Veja que ele foi muito afrontado. Você vê que ele suportou e ainda desprezou as afrontas. E quando alguém afronta nós, a gente, em vez de desprezar, a gente não despreza, não é verdade? E nós erra. Eu tenho esse defeito, eu vou ter que me corrigir. A gente parece que, tá querendo falar. Aí o Espírito Santo fala, se segure, não fala, despreza, deixa de lado. É ou não é? Então eu agindo dessa forma, eu já estou combatendo o bom combate com perseverança. Por quê? Porque se eu afrontar da mesma moeda, eu acabo até perdendo a salvação de bobeira. Eu acabo desagradando a Deus. Aí começa, diz que daqui, diz que dali, uma briga daqui, uma briga dali, conversa daqui, conversa dali, e a gente acaba desagradando a Deus. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Amém, amado? Por isso que nós temos que perseverar. Para nós encerrar, lá em 2 Timóteo, para nós encerrar, 2 Timóteo do capítulo 4. 2 Timóteo do capítulo 4. Este versículo, na verdade, é o central da mensagem. Eu poderia ler essa mensagem por primeiro. Ela é o central da mensagem. 2 Timóteo, do capítulo 4, do versículo 7. Esse daqui, na verdade, esse versículo, todo cristão quando morre, eles colocam esse versículo aqui. Todo crente quando morre, eles colocam esse versículo aqui. Se eu morrer hoje, alguém vai colocar isso aqui para mim. Tenho certeza disso. Se eu morrer hoje, alguém vai colocar isso aqui. Diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aqui Paulo fala, aqui foi o fim de tudo dele. O que ele te dizer? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque ele suportou até o final as provações, as lutas, e ele ficou na fé, continuou na perseverança e foi até o dia de sua morte. Assim tem que ser com nós. Amém? Diga graças a Deus, palmas para Jesus, se coloquem de pé. Então devemos lutar até o fim, sempre pelo bem, se mantendo fiel. As dificuldades podem ser superadas quando esperamos em Deus com perseverança. Não tem como desistir não, irmãos. Não adianta. Se nós desistir, acaba tudo. Amém?
Se eu desistir, acaba tudo. Se eu desistir, acaba o meu ministério. Se duvidar, acaba meu casamento. E também, se duvidar, não consigo nem salvar a minha família. Por que eu falei para vocês que se hoje vocês estão na igreja, porque foi Deus que escolheu vocês para estar aqui? Eu sempre falo isso. Por quê? Poderia estar outro no teu lugar, não poderia? Poderia estar outro. Não, está você. Para buscar por você e você buscar pela tua família. Para buscar por você e você buscar para quem você conhece. Para buscar para você e você buscar pelo teu amigo, pelo teu vizinho. Isso, por isso que você está aqui, amém? Em nome do Senhor Jesus. Então lute pelo bem em todo o tempo, e você vencerá com a ajuda da palavra, da fé e com perseverança. Diga graças a Deus, amém? Em nome do Senhor Jesus. A gente vai orar, e aí todos vão participar da ceia. Nós vamos participar da Santa Ceia. Quem não participou domingo, já vai ter oportunidade. Aí a pastora pega a bandeja ali, já, pastor, por favor. Breni, pega o pão ali, em nome do Senhor Jesus. Vocês vão receber o cálice e o pão ao mesmo tempo. A gente vai orar, você vai falar com Deus, você vai falar com o Espírito Santo. Pode distribuir tudo junto já. O cálice e o pão. Aí você já pega o pão e o cálice. Não bebam, não comam ainda. Primeiro vamos fazer tudo isso junto. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Em nome do Senhor Jesus. Se você pegou, você já fecha os seus olhos com esse cálice e já vai. Isso. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Deixa tua unção fluir E me tocar. Meu Senhor, meu Rei é teu. Este meu coração. Vem, recebe hoje a minha adoração. Quero ser uma oferta viva. Quero ser oferta viva Em teu altar, meu Pai. minha vida eu entrego em tuas mãos. Mesmo que não haja Palavras para dizer. palavras pra dizer, Quando teu amor quando teu amor invade o meu viver, cante para ele, toque em minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo, faz o teu querer, faz o teu querer, Espírito Santo, toque em minha vida, toque em minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo, faz o teu querer. faz o teu querer, Espírito Santo. Oh meu Pai, aleluias, meu Deus, Quero ser oferta em teu altar, em teu altar, meu Pai. minha vida eu entrego Minha vida eu em entrego tuas mãos, em tuas mãos.
mesmo que não haja em mim palavras para dizer. Quando teu amor invade o meu viver, fale para Ele, toque em minha vida, Espírito Santo. Vem me envolver, isso, e me renovar. Faz o teu querer, toque em minha vida, aleluias. Espírito Santo, vem me envolver, e me renovar. Faz o teu querer, oh meu Pai. Esses são os elementos, meu Deus, da Santa Ceia. Sabe, meu Deus, às vezes a gente não tem palavra para expressar o quanto amamos o Senhor, o quanto amamos a Ti. Levante o pão para o céu. Ah, Jesus, que este pão, meu Pai, seja agora, meu Deus, o que sempre foi, o Senhor, o pão da vida. Sacia a nossa fome, Jesus. Sacia a fome da nossa alma, meu Pai. Porque quando nós comemos deste pão, queremos vida dentro de nós. E quando essa pessoa comer deste pão, se estiver vazio, vai ser saciada. Se estiver doente, vai ser curado. Em nome do Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, todos juntos, vamos comer do pão agora. E mastigue, não tenha pressa, mastigue bem este pão. Aleluia, aleluias, meu Pai. Levante o cálice. O Senhor, este é o sangue do Senhor Jesus, um sangue tão precioso, um sangue tão valioso. Por isso, meu Pai, que quando nós tomarmos deste cálice, queremos que o Teu sangue venha se misturar com o nosso. Queremos dentro de nós o DNA de Cristo. Nos lava, nos purifica, Senhor. Transforma, meu Pai, a nossa alma. Aleluias, meu Deus. Lava a nossa mente, os nossos pensamentos. Tira tudo aquilo, meu Pai, que não provém do Senhor. Vamos todos juntos agora beber do cálice de Cristo. Aleluias. Agora busque a presença dEle. Se ajoelhe se quiser. Fique à vontade. Busque o Espírito Santo agora.
Conversa com Ele. Você comeu do pão, porque o pão da vida já está dentro de você. Você bebeu deste cálice e você está sendo lavado e purificado. Aleluias, meu Pai. Aleluias, aleluias, aleluia. Santo, santo é o meu Senhor. Nós te adoramos, meu Pai. Adoramos a Ti. Como eu te amo, Jesus. Como eu te adoro, meu Pai. Nos renova, nos transforma, meu Deus, a nossa vida. Queremos ser cheios do Teu Espírito. Derrama, meu Pai. Derrama sobre nós do Teu Espírito. Derrama sobre nós, meu Deus, da Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Derrama sobre mim o Teu Espírito. Derrama sobre mim, Derrama sobre ó meu Senhor. ó meu Senhor. Faz-me sentir a Tua presença. Faz-me sentir a Tua presença. Faz-me sentir o Teu poder. Eu sei que se importas comigo. eu sei que me amas Eu também. sei que me amas também. É a Tua palavra É a Tua palavra que diz assim: que diz assim: jamais lançarei fora jamais te lançarei fora. Então vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser, preencha o meu vazio Encha o meu vazio e renova o meu viver. e renova o meu viver. Então vem, aleluia, Vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser, vem sobre o meu ser, preencha o meu vazio encha o meu vazio aleluias, meu Pai. e renova O Espírito Santo que está em mim, vem fazer com que esta alma sobre mim. venha sentir a Tua presença. Derrama sobre mim, ó meu Senhor, Derrama sobre mim, ó meu Senhor. Shabaralá, Shabaracim, Canterei, Shabaralá, Faz-me sentir oh Shabaralá, Shabaralá, tua presença. faz-me sentir o Teu poder. Eu sei que se importa. Jesus se importa contigo, meu amigo, minha amiga, e Ele te ama também. Que me amas também. Se derrame na presença dEle, É a tua palavra que diz assim: que diz assim: jamais te lançarei fora. Então vem, Espírito Santo, aleluia, vem sobre o meu ser, preencha este vazio, Jesus, encha o meu vazio e derrama do Teu Espírito agora e renova o meu viver. Então vem, Então vem, Espírito Santo, vem sobre o
aleluias, aleluias. Encha o meu vazio E renova o meu viver, e renova o meu viver, e renova o Espírito Santo. Que essa pessoa sinta agora, meu Pai, a tua presença. Que essa pessoa sinta agora o teu Espírito. São tantas almas, meu Pai, aflitas e vazias do Senhor. Mas essa pessoa venha nesta noite para ter um rumo de vida. E esse rumo é a salvação. Aleluias, aleluia, Espírito Santo, glorioso e glorioso de Israel. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor, meu Pai, é a nossa rocha. O Senhor, meu Deus, é o nosso escudo. Busque a presença dEle. Aleluias, meu Pai. Oh, cantará, chamará, sabraci, canterei, chamaraia. Adoramos a Ti porque Tu és o nosso Deus, meu Pai. Não tem como viver sem o Senhor. Nós somos perseguidos, nós somos xingados, meu Pai. O que me interessa, meu Deus, é o Senhor na minha vida. Eu não estou nem aí quem crê e quem não crê. O que me importa é que eu creio. O que importa é que eu acredito. O que importa é que eu estou sendo perseverante. O que importa, meu Pai, é que a palavra do Senhor está dentro de mim. Quando nós estamos salvos, é porque a salvação já aconteceu dentro de nós. O reino de Deus, ele já entra dentro de você, meu amigo, minha amiga. O reino de Deus já é plantado dentro de você. Por isso que você, que entregou a sua vida para Jesus, entenda perfeitamente que você é um forrasteiro aqui nesta terra, que você está apenas aqui de passagem. Aqui não é o teu lugar, aqui não é o teu lar. A tua bandeira é o reino de Deus. O teu governante é o Senhor Jesus. É Ele que te sustenta, é Ele que te ama, e foi Ele o único que morreu por você. Não foi mais ninguém. Não foi José, não foi Maria, não foi Parecida, não foi ninguém. Não foi o pastor Gerdau, não foi o pastor A, o pastor B, não foi ninguém. Nenhuma placa, nenhuma religião deu a vida e derramou o sangue por mim e por você. O único que fez isso foi o Senhor Jesus. Eu te amo. Eu amo o Senhor mais do que tudo nesta vida. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Isso, dê a mão à pessoa que está do seu lado. Ore por essa pessoa. Ore por ela. Ore por ela, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos orar um pelos outros. Essa corrente é uma corrente de união, é uma corrente de fé, é uma corrente de união, é uma corrente onde os irmãos estão orando um pelos outros. Oh Espírito Santo, derrama da tua presença, meu Pai, na vida de cada uma dessas pessoas. Derrama do teu Espírito, meu Deus, na vida deste homem, na vida desta mulher. Derrama do teu Espírito, meu Pai, na vida destas crianças, meu Deus. Aleluias, aleluias, aleluia.
Santo, santo, santo é o meu Senhor. Sinta a presença de Deus aí, meu amigo, minha amiga, em seu lugar. Aproveita essa oportunidade, porque nós não sabemos a nossa vida daqui a pouco. Nós nem temos certeza se amanhã, quarta-feira, a gente vai estar vivo. A nossa vida é no relance. A nossa vida é que nem um arrebatamento, acontece num piscar de olhos. Hoje você está aqui e amanhã você não está mais. Por isso, meu amigo, minha amiga, aproveita todas as oportunidades, todas as chances da sua vida. Diga assim: Senhor Jesus, que o teu Espírito esteja dentro de mim. Senhor Jesus, me ensina a combater o bom combate através da palavra, a combater o bom combate através da fé, a combater o bom combate com muita perseverança. É que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Isso, bem forte para Ele.